Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Geuciane Mendes e sou a artesã responsável pelo canal Crochê da Geuciane. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva, deixe o like, comenta e compartilhe. Não se esqueça de ativar as notificações no modo todas. Sendo assim, toda vez que eu postar um vídeo, você recebe e fica por dentro do que está acontecendo por aqui. O que estamos fazendo aqui hoje? Hoje que para mim é um sábado, tá bom? Deixa eu ver que dia que é. Dia 25 de julho, tá bom? Agora provavelmente é umas 9 horas da noite, tá? E eu estou aproveitando esse momento em que a casa está calma e tranquila pra gente vir aqui bater um papinho, atualizar vocês sobre o que eu fiz durante essa semana, tá bom? Então, no início da semana, lembra que nós tínhamos um projeto para fazer, a meta da semana era aquela tampa, né, do fogão, que foi concluída com sucesso. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lembra que quem assistiu o vídeo anterior vai vai lembrar que eu desmanchei várias vezes, né? E decidi fazer ela com 71 centímetros, né? Então, eu vou deixar a foto por aqui, num desses ladinhos. Tô com uma coceira nas minhas costas. E iniciei, então eu decidi iniciar com 71 centímetros para ver qual a medida que ficaria, né? Resumindo, conforme eu fui aumentando as carreiras, ali na quarta, quinta carreira já deu para ver que eu não sei o que aconteceu, se cedeu os pontos, o que que houve, ficou com 74 centímetros. Então a capa ficou com 74 centímetros, ficou excelente, tá? Mesmo maior, encaixou perfeitamente, tá? Na tampa do fogão da cliente. Eu vou deixar a foto para vocês verem como que ficou, tá? Mas deu muito certo, fiquei muito feliz, assim. Foi uma peça que me deu trabalho porque eu tive que desmanchar muitas vezes, né? Mas não era uma peça difícil, era uma peça simples e fácil de fazer. Só que, como eu tive que desmanchar, acabou me dando mais trabalho do que eu imaginava. Então, aquela capa, eu vendi para a cliente por R$ 85, tá? Já entreguei para ela. Aí nós tínhamos, então, a meta de fazer o Janine Freitas. Tá aqui o Janine, tá? Eu já fiz as duas bases, a cliente que é com o encaixe do vaso, a tampa e eu tô fazendo o tapete do chão. O maior, né? Esse modelo eu disponibilizo por 85 nada, R$ 110. 85 era a capa. E é uma encomenda. Esse daqui eu preciso produzir peças para minha pronta entrega. Como que está a pronta entrega de vocês? Não sei se a maioria é artesã que me acompanha ou dona de casa, não sei qual que é a maior parte do meu público, porque o canal é recente, é novo, né? Então não é todo mundo que comenta, né? Ainda tenho poucos comentários. Aproveitando a deixa, se inscreva e aproveite que você tá aí acompanhando o meu vídeo, se inscreva, tá? E ative as notificações, tá bom? Não se esqueça de ativar as notificações, curtir o vídeo, tá? É uma forma que eu tenho que eu entendo que vocês estão gostando, tá bom? Aí seguimos, que eu tinha o plano de fazer as costuras dos hexágonos, esse não consegui fazer. E o suplá eu não consegui terminar também, o suplá do Homem-Aranha, porque eu ainda não recebi o material. O material chegou, eu moro no interior, né?
mas ele chega lá num ponto lá na cidade e eu não consegui buscar ainda, né? Então, por esse motivo, eu ainda não fiz. Contar as carreiras. E é isso, gente. Vamos falar um pouquinho sobre rotina também. Como que é a rotina de vocês, do crochê de vocês, no dia a dia de vocês? Eu vou confessar para vocês que por aqui nós não temos muita rotina, não. Aqui a gente faz conforme dá. É um Deus que nos acuda diariamente, gente. Olha, aqui onde que eu moro, na minha região, é uma região que tem todas as estações do ano, né? E aqui a gente tem passado por uns períodos bem chuvosos, sabe? Com bastante quantidade de chuva. E aqui umedece muito, muito. Esse ano mesmo, não é todo ano que é igual. Mas esse ano, assim, excedeu de chuva. Então tem chovido muito. E a umidade é muito grande, a umidade interna, sabe? Do ambiente. Então soa as paredes, o chão verte água, sabe? Como eu trabalho fora, os dias que eu não tô em casa, que a casa fica fechada, quando eu chego eu nem abro, porque daí conforme você vai abrindo, cada vez verte mais água, né? Mas os dias que eu tô em casa, eu preciso abrir, né? A casa pra ventilar. E o que acontece? Como acaba umedecendo as paredes, ela começa a parecer bolor. Meu Deus do céu. Então, na sexta-feira eu trabalho até meio-dia. Na parte da tarde eu folgo, graças ao meu bom Deus. Não é que eu folgo, todo mundo vai embora na parte da tarde, né? Fecha a carga horária, né, do funcionamento da escola. E daí a gente é liberado, né? Todas as crianças, funcionários, todos nós vamos para casa. Então, o que eu fiz aqui na sexta? Eu cheguei da escola, fiz o meu almoço e me taquei faxinar a parte da cozinha, sabe? Lavei a cozinha, lavei um quartinho que eu tenho ali, que é um depósito de tudo, assim, um pouco de tudo. Tem dentro daquele quarto que é uma peça que a gente não usa, né? Então a gente vai colocando lá, né? E daí eu fiz faxina nesse depósito, porque esse é uma peça que você faz faxina raramente, sabe? Limpei que tava bem com bastante bolor, abri pra ventilar. E praticamente foi minha tarde aí, sabe? Eu comecei, era meio-dia em ponto. Eu parei, era 4 horas da tarde. E porque eu deixei o resto, porque não, porque eu terminei. Então, aí eu iniciei esse trabalho, né? Na sexta-feira à tarde. E hoje, que é sábado, que foi ontem, na verdade. Foi ontem, né? Hoje, que é sábado, eu trabalhei a parte da manhã, né? Eu comecei, era por volta de umas 9 horas. Aí fui até meio-dia. E aí à tarde eu fui limpar o banheiro. Mas limpar que eu digo é limpar a parede, limpar forro, limpar tudo. Por causa desse dito bolor, né? Como desce, começa a aparecer o bolor. Então, não é uma coisa difícil, assim, que tem que ficar esfregando, sabe? Pra tirar, não. Mas tem que. Eu passo um paninho com que boa, né? Passo um paninho com que boa. Quase me intoxiquei. Ai, gente, ontem e hoje, na verdade, quase me intoxiquei, porque daí eu faço as misturinhas. Não façam isso, né? Não façam, mas eu faço as misturinhas e acaba fazendo mal, né? E olha que eu nem fiquei lá. Eu nem fiquei. Eu só fiz a misturinha, apliquei no banheiro e saí. E saí, deixei o banheiro lá fechado de molho. Fechado, modo de dizer, que ele tem uma janela que é bem grande, sabe? A janela tava aberta. E daí eu fui terminar a cozinha, lavar a louça do almoço, né? E organizar a cozinha. Quando eu terminei a cozinha, daí sim eu fui pro banheiro. Tá estourando essa luz, né? Meu Deus do céu. Vamos ver se eu virar assim. É porque aqui nesse ambiente que eu tô, que é o ateliê, não tem luz em cima, sabe?
Aí eu uso uma luz improvisada, é um rabicho, né? É um rabicho que eu uso que para iluminar, né, aqui. E aí, recapitulando, daí fui fazer a faxina no banheiro. Aí eu fiquei no banheiro e organizei os quartos para ir pra dentro. Fiz a de todo dia, né? Aí foi o restante da tarde, foi aí. Agora eu preparei a janta para nós e agora estamos aqui no ateliê produzindo conteúdo e peças em crochê. E a rotina é essa, gente. Então é assim a minha rotina. Eu gostaria muito, atualmente, por enquanto, porque eu creio que o Senhor vai prover e vai nos abençoar, mas por enquanto o crochê ainda não me dá uma renda, né? Boa assim para que eu possa cobrir as despesas da minha casa, né? Com a renda do crochê. Então, atualmente, neste momento, eu sou responsável por todas as despesas da minha casa. Então, e aqui a gente paga aluguel, né? Água, luz, todas as despesas que uma casa necessita, eu sou a responsável. Então, no momento, o crochê ainda não cobre todas essas despesas. Então, por isso que eu preciso, né, conciliar o trabalho com o CL, né, com o trabalho em formato CLT com o artesanato, com o crochê. Mas eu amo crochê, eu sou apaixonada por tipo, sabe? Eu tô numa. Na verdade, dentro de mim tem essa vibe de, sabe, essa. Se eu pudesse, né, aqui, trabalhar, morar no interior, se eu pudesse morar no interior e ter uma renda assim, que eu ganhe meu dinheiro, um dinheiro fixo ali, e, e ter assim, uma vida simples, sabe, de interior e trabalhar com artesanato, que é o que eu gosto, né? Eu com certeza eu iria, sabe? Na verdade, não é ser ingrata, mas Deus sabe de todas as coisas. E houve um período em que eu queria muito, sabe, ter um trabalho fixo, ter uma renda fixa. E o trabalho fixo, ele é uma forma segura, né? Ele é um trabalho seguro que você tem aquela segurança daquele valor que você vai receber. Então, aquele valor você sabe que você vai receber. E quando a gente é autônomo, que é o que acontece com o CLT, com o artesanato, você não sabe quanto que você vai receber. Você trabalha para isso, você se esforça para isso, né? Você estipula uma meta, né? Mas você não sabe qual o valor que você vai receber. Então é uma coisa muito instável, né? Mas se eu pudesse, se eu tivesse, tipo, tipo, uma renda de. Atualmente eu preciso de uma renda de 3.000 reais por mês, mas eu creio que o Senhor vai prover. Então, atualmente é 3.000 reais por mês que eu gasto, assim, sabe? A minha despesa. Então, eu teria que fazer muito crochê. Ter muitas clientes e vender muito crochê, né? E para ter essa renda. Para mim poder trabalhar em casa, né? Então, não é o caso. No momento, a gente segue dessa forma, sabe? Mas eu tô com uns projetos em mente, umas coisas assim, que eu precisaria de tempo, sabe? Eu precisaria de mais tempo para produzir tudo aquilo que eu tenho vontade, tudo aquilo que eu penso, sabe? Então, e não é, eu não tenho, né? Não tenho tanto tempo assim, porque por mais que eu chegue, ó, eu trabalho na escola das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, tá? Eu saio da escola 4h30, 4h40.
4h40, né? Então, aqui é pertinho da escola, a minha casa é bem pertinho da escola. Então, 10 para as 5 eu tô em casa, sabe? Às vezes mais antes que isso. Então, às vezes a gente pensa assim, mas chega 4h30 e não consegue fazer nada. Gente, às vezes a gente chega exausta, sabia? E uma coisa que toma o tempo da gente é esses reels do Instagram. Gente, se você começar, se você ir pra banda de telefone, você tá lascado. Então, normalmente, na segunda e na terça, eu consigo produzir bastante à noite. As quartas, não é sempre que eu consigo produzir bastante. Então, às vezes eu consigo produzir um pouco, às vezes menos. Agora, na quinta-feira e na sexta-feira à noite, essas são raras. Eu consegui trabalhar à noite porque normalmente a gente tá sempre muito cansada, né? Sempre muito cansada. Aí tem mais a rotina da casa, né, gente? Organização, né? Limpeza. Tem o pátio que precisa de manutenção, sabe? Então, tudo isso a gente precisa, né? Eu tenho que separar um momento para fazer isso depois do horário de trabalho, né? Então a gente tá tentando conciliar aí da melhor forma possível pra gente conseguir dar conta de todas as coisas, né? Sem endoidar, porque o que tá me acontecendo ultimamente também é que eu tô me cobrando muito, sabe? Eu não tô conseguindo me desligar do crochê, tipo, mesmo que eu não esteja fazendo, mesmo que eu esteja, tipo, vou fazer uma faxina, por exemplo, que é uma coisa que necessita ser feita. Eu fico pensando nisso, eu me cobro, sabe, internamente. Eu fico pensando, você tinha que estar fazendo as encomendas, você tinha que estar produzindo, sabe? E isso faz com que a gente não descanse, né? Que a gente não consegue se desligar, né? A gente não consegue se desligar daquilo. E isso acaba te gerando um cansaço mental, né? Então eu preciso achar o equilíbrio, na verdade. Eu preciso. Na verdade, agora, esse próximo mês de agosto, eu agendei só uma encomenda pro mês de agosto, porque tinha uma outra encomenda, mas foi adiada para setembro, porque ela aumentou a encomenda dela. Então eu não vou conseguir produzir tudo nesse mês. Eu vou aproveitar, vamos ver como é que vai ser, né? Mas eu vou aproveitar esse mês de agosto e eu vou produzir pronta entrega, né? Alguns jogos de banheiro, alguns jogos de cozinha, né? Coisas que eu tenho em mente, que eu tenho vontade de fazer e para disponibilizar também, porque a minha pronta entrega tá escassa, tá vazia, gente do céu. Olha, é uma eterna insatisfação, na verdade, né? Antes de eu começar com as encomendas, eu produzia só pronta entrega, porque eu não tinha público, né? No início, o início ele é assim, né? Você não tem público até você conquistar suas clientes, vai um tempinho aí, né? Então, eu produzia, eu tinha muita pronta entrega, sabe? Tinha, assim, pra mim, né? Bastante pra mim. Tipo, eu tinha 3 jogos de banheiro, 3 jogos de cozinha, tinha suplá, tinha tapete avulso, tinha par de tapete, tinha trilho de mesa. Então, ao meu ver, era bastante coisa. Porém, a partir do momento que eu comecei a trabalhar fora, aí eu fui vendendo o que eu tinha, né? Fui vendendo, aí eu faço o Pix premiado, né? Eu acho que não pode falar, né? Aqui eu vi um vídeo da Ludiane falando que não pode falar, né? Aqui no YouTube. Então, e acabou que
tipo, elas gostaram, sabe? Eu tenho um grupo do WhatsApp e daí elas gostaram, assim, dessa forma, sabe? Porque daí acaba que você compra ali, né, os números com valor acessível e, e daí, se você ganhar, você ganhou por aquele valor. Se você perder, no caso, se você não ganhar, você não perde assim tanto dinheiro, né? Então, elas gostaram dessa forma e eu utilizo a pronta entrega para fazer, né? Então, eu preciso produzir, né? Dar um jeito de encaixar alguma pronta entrega no meio das encomendas, né? E é isso, gente. Agora vamos aproveitar esse mês de agosto, que daí eu tenho uma encomenda de 8 suplás do modelo Caminho das Borboletas. Então, e é só, por enquanto, é só essa encomenda que eu tenho agora pro mês de agosto. Aí eu vou deixar, nem vou mais agendar nada agora para esse restante do mês. Caso entre alguma coisa, algum pedido assim de encaixe de última hora, a gente faz, mas caso contrário, aí eu uso esse restante do mês para produzir pronta entrega, né? Que também fica muito bonito. Fica muito legal. E é útil, né? A pronta entrega é útil, sempre aparece. Não é uma coisa que acontece direto, né? Mas de vez em quando aparece, né? Uma cliente ou outra pedindo, né? Peças disponíveis, né? O que que a gente tem. Então é sempre bom a gente ter alguma coisa, né? E é isso o vídeo de hoje, é mais um bate-papo, na verdade, né? É uma atualização. Eu queria poder fazer com vocês aqueles vídeos de rotina, do ateliê e tal, isso e aquilo. Mas é que não tem uma rotina, né, gente? Eu começo uma peça, por exemplo, eu começo uma peça hoje, às vezes vai, tipo, uns 4 dias pra mim finalizar ela, entendeu? Então, como é que eu vou ficar gravando 4 dias para postar para vocês aqui? Entende? Para mim é mais fácil sentar aqui e conversar com vocês, sabe? Atualizar vocês sobre o que está acontecendo, o que está sendo feito, né? Aqui no ateliê, né? É um bate-papo, na verdade, né? É uma conversa. E esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, tá? Não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar. Eu sei que às vezes a gente, né, nós como artesãs, a gente às vezes não quer parar, né, de crochetar para escrever, né, deixar um comentário. Então, se você, assim como eu, às vezes não quer parar, perder muito tempo comentando, deixa um emoji. Pode deixar um emoji aí de coração que eu vou saber que você esteve até aqui, tá bom? Então se inscreva, deixa o like, comenta e compartilhe, tá? E ative as notificações, tá? Sendo assim, você vai ficar por dentro aí do que a gente está fazendo no momento, tá bom? Eu vou tentar, sabe, ser mais firmar, na verdade, um compromisso de postar pelo menos 3 vezes por semana, né? Aqui no canal para vocês verem o que tá acontecendo por aqui e assim, se Deus quiser e Ele nos permitir, quem sabe, né, um dia a gente não consiga monetizar o canal e viver do crochê, viver do artesanato e da monetização, que não é só a monetização, né? O YouTube, não, ele abre outras portas para você, ele abre parcerias, né? E isso também é uma forma de crescer, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, que o Papai do Céu esteja no controle aí da nossa finalzinho de semana, desse início de semana, que Ele esteja cuidando e guiando cada passo nosso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.